uma torre forte. Ele disse: não, essa torre forte em nossas vidas para nos ajudar a estarmos na presença dele, né, queridos irmãos? A Bíblia diz que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos, seus decretos, né? Segundas Crônicas, irmãos, capítulo de número 7, meus queridos, a partir do versículo de número 14, para a nossa meditação nessa manhã, até o versículo de número 22, queridos e amados em Cristo. Segundas Crônicas, capítulo de número 7, versos de número 14 até o verso de número 22. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 14, me acompanhe, diz assim: e se o meu povo, sobre os quais o meu nome é invocado, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque agora tenho escolhido e santificado esta casa, para que esteja nela o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão fixos ali para sempre. E tu, se andares diante de mim, como mandou Davi teu pai, e fizeres conforme todas as coisas que eu te ordenei, e guardares todos os estatutos e os meus decretos, eu te confirmarei o trono deste reino, assim tal como concertei com Davi teu pai, dizendo: não te faltará homem que governe Israel. Mas se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus decretos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes deuses estranhos e os adorar, eu então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, eu a lançarei da minha presença e a porei por provérbios e fábula entre todos os povos. E esta casa que terá sido tão lustre será por espanto a todos que passarem e dirão: por que tem feito assim o Senhor com esta terra e com esta casa? E responderão: porque deixaram o Senhor, Deus de seus pais, o qual os tirou da terra do Egito, e se voltaram a deuses estranhos, e os adoraram e os serviram. Por isso ele trouxe este mal sobre eles. Amém, meus amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos, queridos irmãos e amados em Cristo, a terceira, a terceira consagração deste ano de 2026 para a glória de Deus, meus queridos irmãos. E antes de qualquer palavra, meus amados irmãos, eu preciso aqui abrir o meu coração diante de Deus e diante dos poucos irmãos que aqui estão nessa manhã de consagração ao Senhor Jesus. Eu confesso, meus amados, que nesta manhã existe uma mistura de sentimentos dentro de mim. Existe uma mistura de sentimentos dentro de mim, e eu não posso deixar de externar, meus amados, esta verdade. Não posso deixar. A alegria, queridos, por aqueles que estão aqui buscando a Deus, é um sentimento muito bom, porque mesmo um número pouco, mas vejo aqui os irmãos, né? Estamos aqui reunidos, e isso é um sentimento de alegria, né? Eu me sinto feliz,
por ver os irmãos aqui, amém, comprometidos primeiramente com Deus. Não é com o pastor Israel, não, é com o Senhor, né? Pastor Israel convocou, pastor Israel marcou essa consagração, né? Solicitando a irmã Desiluíde para dirigir o culto, e cada um de vocês atenderam, e cada um de vocês chegaram esta manhã. Sei que cada um tiveram suas dificuldades, tiveram suas lutas, não é? Não foi fácil para ninguém, não é isso? Mas eu estou feliz, estou alegre por aqueles que estão aqui buscando a Deus. Mas também, meus amados, existe uma tristeza no meu coração, uma tristeza profunda, uma tristeza real, uma tristeza que está querendo corroer a alegria, essa alegria de ver os irmãos que estão aqui. Mas esta tristeza não vai corroer a alegria de ver vocês aqui comigo na presença de Deus, porque a Bíblia diz que a presença de Deus, nela até a tristeza era salta de contentamento, era salta de alegria. Amém, meus amados? Então, a tristeza que possa haver no meu coração, eu quero dizer que tem, queridos irmãos, ela não vai corroer a alegria de poder olhar aqui e ver vocês aqui na presença do Senhor Jesus. E isso é bênção de Deus. Amém, irmãos? Essa tristeza, irmãos, é porque sabemos que muitos irmãos poderiam estar aqui conosco nesta manhã, poderiam estar aqui ouvindo da palavra, recebendo da palavra, estávamos juntos em oração, ajoelhados, estávamos juntos clamando, orando, estávamos juntos louvando a Deus, irmãos, né? E infelizmente, queridos irmãos, esses irmãos não chegaram, meus amados, mas não estão. Isso não é uma palavra, queridos irmãos, de acusação, nem estou também aqui, meus amados irmãos, querendo aqui vitimizar ou será, não. Eu estou aqui simplesmente sendo realista e verdadeiro, porque a Bíblia se agrada, a palavra de Deus se agrada, diz que Deus se agrada, né? E que possamos ser transparentes, sinceros, verdadeiros, né? Eu não posso jamais ocultar os meus sentimentos, né? Estou com sentimento de alegria, porque estamos aqui na presença de Deus, e ao mesmo tempo de tristeza, por ter tantos irmãos que poderiam estar com a gente, e infelizmente não estão. Mas, queridos irmãos, essa palavra não é uma palavra de acusação, não é? Não. Sabemos que, quem sabe, tem pessoas que poderiam estar e não vieram, porque tiveram mesmo uma situação acima das suas possibilidades de poder chegar. Eu acredito, e seriamente eu acredito, né? Como também, irmãos, é claro e lógico que há muitos que infelizmente preferiram não vir, preferiram não atender a convocação, né? O pedido, a solicitação, no amor de Cristo, viu? No amor de Cristo, do pastor, para estarem conosco aqui, para estarmos aqui juntos. É muito bom estarmos juntos, irmãos, né? Estarmos reunidos, meus queridos irmãos. Mas, queridos irmãos, quando entendemos o valor de um tempo reservado para o Senhor, quando entendemos o valor de um tempo de consagração, meus queridos irmãos e amados, nós percebemos que não estamos apenas participando de um culto qualquer, não estamos apenas participando de um culto simples. Que é que existe um culto simples? Não existe. Qualquer culto de adoração a Deus é extraordinário, né? Eu acredito assim. Para Deus que diz: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estou presente. Quem é que está presente? Onde houver 2 ou 3? O Senhor. Então, se é Deus que está presente, todo culto, não há culto simples, comum, qualquer. Todo culto é importante, é glorioso e é importante. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos, meus queridos, nos colocando diante de Deus no início do ano de 2026, amados, e como já disse no começo, já é a 3ª consagração, manhã de consagração, e a primeira nós vimos que os irmãos avançaram, a segunda teve um certo desafio, mas vimos um bom número, já hoje é bem desafiador, a gente vê aqui a falta, né, de muitos irmãos, né? Mas estamos aqui, o nosso compromisso é com Deus, o nosso compromisso é com os céus.
A Bíblia, a palavra de Deus, lemos aqui, irmãos, inclusive está na tela ali, né? Queridos irmãos, capítulo 7, verso 14, da segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, só para trazer a memória dos irmãos, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Palavras do próprio Deus falando com o seu povo escolhido, com o seu povo de Israel. Deus aqui, ele não começa falando de bênção. Percebam, Deus, ele não está falando de bênção aqui. Deus começa falando de três coisas. Ele fala de humilhação, oração, né? E busca. Né, irmão? Repitam comigo, diga aí: oração, humilhação e busca. Vamos na ordem: humilhação, oração e busca. Então, o que é essas três coisas que Deus está aqui, irmãos, falando? Não é nada mais e nem nada menos do que consagração. Amém, amados? É consagração. Consagração é quando decidimos separar tempo para Deus. Mesmo quando o corpo está cansado, mesmo quando a rotina é pesada, mesmo quando existem outras coisas para fazer, meus amados irmãos, é isso que é consagração. Há lutas, há adversidades, há dificuldades, há o cansaço físico, mental, né? Mas mesmo a meio a tudo isso, eu resolvo separar um tempo para Deus. Para quê? Para orar, me humilhar e buscar a face do Senhor. Então, quando nós fazemos isso, estamos nos consagrando ao Senhor nosso Deus, e isso agrada muito ao Senhor Jesus. Amém, meus amados? Deus quer que o busquemos com totalidade de coração. Consagração, amados, é dizer assim: Senhor, o Senhor é prioridade na minha vida. Não importa o que eu venha enfrentar, mas o Senhor será sempre prioridade na minha vida. O Senhor estará sempre em primeiro lugar. As outras demais coisas virão secundariamente, mas o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Ah, fulano me chamou para viajar para algum lugar, fulano me chamou para a praia, fulano me chamou para um shopping, fulano me chamou para, justamente no dia ou no horário que se tem o compromisso de estar na casa do Senhor. Eu não posso jamais dar as costas para Deus e dizer: depois eu vou para a presença de Deus, depois eu vou orar, me humilhar e buscar o Senhor. Não, primeiro está a decisão que agrada a Deus. Primeiro está o Senhor, depois as demais coisas. E dá tempo. Se você parar para pensar, dá tempo. Dá muito tempo, né? O diabo é que muitas vezes coloca na mente de muita gente que não. Mas, queridos, consagração é dizer: Senhor, o Senhor é prioridade na minha vida. Mateus 6,30 Mateus 6,36, se não falha a memória, ajuda aí. 6,33, Jesus dizendo: buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, né? E todas estas coisas vos serão acrescentadas, não é, amados? Então, queridos, devemos compreender a importância de estarmos dando prioridade, né? Primazia ao Senhor. E quando olhamos para a palavra de Deus, também encontramos uma cena muito forte lá em 1 Reis, amados, capítulo 18, versículo de número 30, meus amados. A Bíblia diz ali no capítulo 18, versículo número 30, amados irmãos, que o profeta Elias, ele chamou o povo e depois fez algo muito importante. A Bíblia diz que ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Amém, amados? Ele convidou o povo para restaurar o altar de Deus.
Para que Deus pudesse responder, o altar precisava ser restaurado. Quando o altar está restaurado, o céu responde. Quando o altar está restaurado, o céu se abre. Quando o altar está restaurado, o fogo desce. Quando o altar está restaurado, as bênçãos de Deus fluem de forma natural. Quando o altar de Deus está restaurado, o sobrenatural de Deus acontece de forma natural nas nossas vidas. Amém, meus amados? Não precisamos correr atrás de profeta, não precisamos correr atrás, seja do que for, porque nós estamos com o altar de Deus restaurado. Percebam, meus amados, que antes do fogo cair do céu, o altar precisou ser restaurado, e isso nos ensina algo profundo. Quando o altar está quebrado, quando a vida espiritual está fria, quando a busca ao Senhor, meus amados, diminui, o céu, amados irmãos, parece de bronze. O céu fica em silêncio. Não tem resposta do céu, meus amados irmãos. O céu parece que, amados irmãos, está com as portas fechadas sobre as nossas vidas. Não porque Deus mudou, não, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, diz a palavra de Deus, né, amados irmãos? Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele sempre, porque Deus é imutável, Deus não muda, Ele permanece. Agora nós mudamos, nós falhamos, nós erramos, né? Nós decidimos muitas vezes de mudar o caminho. Às vezes, muitas das vezes, fazemos algo muito perigoso que muitos fazem, e mesmo dentro da igreja, servindo a Deus, ou se declarando servir a Deus, servem a Deus da forma que querem, e não da forma que Deus quer. Pessoas que já usufruíram de bênçãos no passado, mas que hoje não provam mais, porque tomaram a decisão de mudar a sua forma de servir a Deus. Deixaram de agradar a Deus para agradar a homens, ou deixaram de agradar a Deus para agradar a si mesmo, meus amados irmãos. E isso é um grande perigo, e nós sabemos que hoje em dia temos muito isso e devemos ter muito cuidado, meus amados. Deus não mudou, mas porque o altar, amados irmãos, de muita gente tem sido abandonado, o altar tem sido esquecido, e um altar esquecido é um altar que precisa ser restaurado, é um altar que precisa, amados irmãos, de manutenção, é um altar que precisa ser limpo. Amém, amados? Porque a presença de Deus não desce em qualquer altar. Você bebe, uma pergunta, você bebe um copo d'água, você bebe água em qualquer copo? Não, a resposta é lógica, né, Serginho? A gente vai escolher um copo limpo, o mais limpo possível. Eu sou meio chato para tomar água, viu? E a gente sabe disso. Eu sou chato para tomar água. Para tomar água eu observo muito o copo. Deus é a mesma coisa. Aliás, Deus é muito mais. Não é não? Sim ou não? Deus é muito mais exigente. Deus, Ele vai derramar a sua presença de Deus, a sua graça de Deus, a sua glória de Deus, a sua unção de Deus. Ele não vai derramar em qualquer recipiente, em qualquer vasilha, não, em qualquer vaso, não. Ele vai ver se o altar, Ele vai ver se o vaso está limpo, está purificado. Na mesma, quando o altar está limpo, está restaurado, está limpo, aí Ele derrama da sua presença e Ele derrama da sua graça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez essa seja, meus amados irmãos, a grande reflexão desta manhã de consagração, da terceira semana de consagração do ano de 2026, e eu quero deixar isso bem registrado aqui nesta manhã. Talvez seja justamente essa a grande reflexão desta manhã. Não é apenas sobre vir à igreja cedo, amados irmãos, não é apenas sobre vir todos os dias, não, porque haverá dias que, acontece, você tem trabalho, você tem suas coisas para resolver, você tem suas lutas diárias, vai ter que você vai desejar muito estar, mas não vai poder estar, e Deus sabe muito bem disso,
Agora Deus sabe muito bem de que muitas das vezes podemos estar e não estamos. E com isso achamos que tudo bem, tem nada não. Qualquer um pode faltar. Qualquer fulano falta, eu não posso faltar. Não, rapaz, não tira a tua vida pela dos outros. Faz o teu para Deus, não é? Faz o teu para o Senhor. Se alguém está fazendo errado, deixa quem quiser fazer o errado. Faz o certo. Se alguém não quer ter compromisso, tem gente que bate no peito assim, não quer mais ter compromisso com nada na igreja. Bem, se você não quer ter compromisso com nada na igreja, então te prepara, porque Deus também não vai ter nenhum compromisso com você também. Nenhum, absolutamente. Não vai reclamando aí depois quando a porta estiver fechada, não vai reclamando quando a situação começar a ficar complicada, a luta árdua e o parafuso apertando. E Deus, Ele sabe aonde apertar o parafuso para despertar crentes que muitas das vezes estão dormindo. Amém, meus queridos? Queridos irmãos e irmãs, não é apenas sobre vir à igreja todos os dias e nem cedo. Não, meus amados, é sobre restaurar o altar do nosso coração diante de Deus, meus amados irmãos. O altar interno, sabe? O altar do crente é o coração, é o nosso coração. E é preciso a gente restaurar o altar do coração. Elias, ele pegou, ele diz, 12 pedras e ele começou a reconstruir aquele altar que estava ali danificado. O altar estava destruído, o altar estava quebrado. E ele, a Bíblia diz que Elias pega 12 pedras, meus amados irmãos, e ele começou a reconstruir ali. E ele estava dizendo ao povo que não adiantava, amados irmãos, clamar se o altar estava danificado. Não adiantava esperar fogo do céu se o altar continuasse em ruína. Muitas vezes queremos respostas de Deus, queremos milagres de Deus, queremos direção de Deus, mas esquecemos que Deus se manifesta onde existe altar restaurado. Deus só se manifesta aonde há altar levantado. Deus só se manifesta aonde há altar consagrado a Ele. Amém, meus amados? Ele só se manifesta ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Salmo 51, verso 10, Davi dizendo: olha, um coração contrito e quebrantado, ó Deus, não desprezarás. Amém, irmãos? Então é o coração do crente que tem que estar, amados irmãos, limpo, lavado, redimido, preparado para receber a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Deus não despreza o coração, queridos irmãos, que se coloca diante dele com verdade, com transparência, com sinceridade, sem hipocrisia. Estamos aqui, não é um número grande, é um número pequeno, mas a presença de Deus é independente, irmãos. Poderia ter aqui 100 pessoas, não é? E Deus, amados irmãos, poderia não estar tão se agradando da reunião. Quando muitas das vezes há apenas um pequeno número, mas aquele pequeno número ali sentindo a falta de música poderia estar. Deus está vendo, Deus está contemplando a sinceridade, e Ele traz a sua presença para, na verdade, fazer transbordar a glória, a graça dele, para não sentir falta, irmãos. Porque a presença de Deus, ela é assim, ela é suficiente. O Senhor falou isso na mão, não é? Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Olha, Paulo, está sentindo falta de quê, Paulo? Tu está se preocupado com o quê? A minha graça é suficiente para te ajudar nessa tribulação, nessa luta, nessa prova. Aí às vezes nós estamos realmente no culto, às vezes está faltando tanta gente, e a gente sente mesmo, a dirigente mesmo vai dirigindo o culto, quem é que eu vou dar oportunidade? Quem é que eu vou? Ele fica naquela peleja, mas a graça de Deus é derramada, a graça de Deus é suficiente, ela é abundante, ela é gloriosa, e o Senhor e o nome dele é glorificado. Amém, meus amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Mas existe algo ainda mais bonito, meus amados, nessa história, queridos irmãos, de Elias, meus amados. Depois que o fogo caiu, a Bíblia diz, meus amados, que a chuva, ela voltou. A chuva também desceu. Deus fez chover. Amém, amados? Deus fez chover. 1 Reis 18:41. Elias disse que já se ouvia o som de uma abundante chuva. Então, primeiro veio o fogo, depois que o fogo veio, caiu, amados irmãos, depois veio a chuva. O fogo representa avivamento espiritual, e a chuva representa restauração e provisão de Deus. Amém, meus amados? E é por isso que esses dias de consagração, meus amados, estamos na terceira, né? Esses dias de consagração a Deus, ao Senhor, meus amados irmãos, é de suma importância, meus amados, meus queridos irmãos. É muito importante estarmos nos consagrando, porque quando a igreja começa o ano buscando a Deus, amados irmãos, ela está levantando o altar diante do Senhor. Perceba, são 3 meses, janeiro, fevereiro e março. São 3 meses, 3 consagração. Estamos fazendo ao Senhor, meus amados, levantando um altar diante do Senhor. E uma coisa que Satanás não quer é que a igreja levante um altar ao Senhor para invocá-lo, para buscá-lo e para adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém, amados? Louvado seja Deus. Talvez alguns não compreendam o valor disso, talvez alguns pensem que não faz tanta diferença. Mas a Bíblia nos ensina que Deus responde àqueles que buscam a Ele. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Não é uma busca superficial, é uma busca, amados irmãos, plena. Amém, amados? É uma busca real e verdadeira. É uma busca de totalidade de coração. Nesta manhã, meus queridos, eu quero deixar também uma palavra de esclarecimento e reflexão. Consagração não é um peso, não é uma obrigação religiosa. Consagração, meus amados, é um privilégio espiritual. É Deus